A paz do Senhor para todos vocês. Eu venho aqui deixar uma reflexão da palavra de Deus para a vossa meditação, que se encontra em João, capítulo 6 e o versículo 48, apenas um simples versículo que diz: Eu sou o pão da vida. Esse evangelho é o evangelho de Jesus Cristo que João ele cita, e é interessante que Jesus ele diz que ele é o pão da vida. Jesus Cristo ele é o Messias, e muitas pessoas na Bíblia eles reconheceram, tanto mulher quanto o homem, ele reconheceu que Jesus ele é o Messias. Muitas pessoas chegou para Jesus e Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando fala Jesus, filho de Davi, ele está reconhecendo que Jesus é o Messias enviado de Deus. O Yeshua, o Hamashia. Então, nesse sentido, Jesus ele nasceu em um lugar ou em um local onde os animais se alimentavam, numa manjedoura. E a palavra, no sentido etimológico, podemos ver a palavra manjedoura, que significa comer, significa se alimentar. E somado a isso, o nome da cidade onde nasceu o próprio Jesus, o Cristo, foi uma cidade chamada Belém. E esse significado em hebraico quer dizer a casa do pão. Então, se quer dizer a casa do pão, no Evangelho de Jesus, nesse capítulo que eu mencionei aqui, capítulo 6, o versículo 48, Jesus ele usou a seguinte expressão, dizendo que ele próprio ele é o pão da vida, e fazendo referência ao próprio Cristo, ele está dizendo que ele está dizendo: eu sou o pão da vida. E fazendo aqui um rápido resumo nessa reflexão de todo o seu contexto que nós estamos aqui explicando, lendo, significado desde o seu nascimento até a sua morte. Jesus, ele é o pão que alimenta a alma do ser humano. Então aqui podemos ver no versículo que nós lemos, e logo antes Jesus ele fala no versículo 32, ele diz: disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. O versículo 33 diz: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. No versículo 35, Jesus diz: Jesus disse-lhe: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Veja que Jesus ele sempre está dizendo que ele é o pão da vida. No versículo 51, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida
do mundo. Então veja que Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, ele é o pão da vida. Jesus, ele foi na cruz e sobre o corpo dele hoje alimenta a humanidade, porque ele é o pão que alimenta a alma. Então, neste momento, reflita bem nessa palavra. Jesus, ele é o pão para saciar a sua fome, para alimentar a sua alma. E a sua alma precisa deste pão. E o pão, ele desceu do céu. Então, nesse momento, receba esse pão. Se você quer receber, você vai ter. E através desse pão que você comer, esse pão vai lhe dar graça. Esse pão vai lhe dar o desejo de buscar mais esse pão para você viver eternamente com Cristo. E onde é que nós vamos viver eternamente com Cristo? É no céu, mas é preciso comer desse pão para você ter a salvação de Cristo. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.